Olá, irmãos, olá, amigos, bom dia. Seja bem-vindo ao canal IPTC Oficial para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o pilar da teologia bíblica. A temática é Profeta 1, a aula é de número 6. E o tema da aula é Misericórdia de Deus sobre um povo pecador. A misericórdia de Deus sobre um povo pecador. Muito bem, vamos orar? Maravilhoso e bom Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar diante do Senhor nesta manhã para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o Teu Santo Espírito ilumina a nossa mente e o nosso entendimento. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, seja conosco no entendimento desta lição, em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, o texto básico está em Ageu, capítulo 2, versículos de 10 a 23, que diz o seguinte: No 24º dia do 9º mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar a carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar no pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma coisa dessas coisas, ela ficará impura? Sim, respondeu os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor: É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora preste atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos, destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declarou o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Saltiel, declara o Senhor, e farei de vocês um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Muito bem, meus irmãos, o objetivo da lição é o seguinte: compreender que Deus é fiel mesmo quando o seu povo se torna infiel. Então, mesmo que o povo se torne infiel, Deus continuará para sempre fiel. Temos algumas perguntas para reflexão. A primeira pergunta diz o seguinte: você se considera uma pessoa misericordiosa? Segunda, você costuma ter boas atitudes e ajudar outras pessoas? Terceira, você costuma utilizar palavras de encorajamento para aqueles que estão desanimados? A quarta pergunta, você faz elogios e valoriza o trabalho realizado por outros? Pergunta número 5, você costuma cooperar com aqueles que estão precisando de ajuda? E por fim, a de número 6, que diz: você procura ter boas ações
também com aquelas pessoas que, em tese, não merecem ser ajudadas? Então, está aí, meus irmãos. 6 perguntinhas para vocês ir pensando, fazendo essa reflexão, não é? De como você se considera, tá? Se você se considera uma pessoa misericordiosa ou se a misericórdia tem passado longe de você, não é? Mas espero que essa análise que os irmãos façam seja verdadeira, e de alguma forma ela possa fazer de fato você refletir sobre isso, tá bom? A introdução da lição diz o seguinte: a definição de misericórdia na Bíblia apresenta uma sensibilidade para com as dificuldades de outras pessoas, não importa quem seja. Misericórdia também significa participação de infelicidade alheia com o propósito de demonstrar compaixão. É possível que você já tenha lido em Mateus 9, capítulo 9, versículos 10 a 13, o texto percebemos que a reprovação por parte dos religiosos, doutores da lei, que aos verem Jesus sentado junto com publicanos e pecadores, escandalizaram-se e indagaram ao mestre o motivo pelo qual ele aceitava ser visto junto de pessoas daquele nível. Jesus, ouvindo-os, respondeu: não necessita de médico os que estão curados, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero, não sacrifício. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre demonstrou misericórdia para com o seu povo, mesmo quando eles mereciam a punição. Entenda? Que nós o verifiquem, que nós já começamos a nossa lição fazendo um exame, com relação a esse tema, se somos de fato misericordiosos ou não, e já olhando a Jesus Cristo, nessa leitura, nós apresentamos também Jesus Cristo, que num ato aqui de misericórdia, quando na realidade não merecemos essa misericórdia de Deus, mas com a sua infinita graça, ele nos acolhe, está aqui. O pessoal religioso tinha em mente que, por ser religioso, não tinha que se misturar com outras pessoas de outro nível, E Jesus quebra esse tabu e é ignorado por eles. Mas que possamos refletir sobre isso, tá, irmãos? Que possamos refletir sobre a misericórdia de Deus. O Senhor quer que sejamos também misericordiosos uns com os outros. Bom, no contexto da profecia de Ageu, que estamos estudando, no capítulo 2, dos versículos de 10 a 23, conforme nós lemos no início, tem alguns contextos aqui, aliás, um contexto que dessa profecia, eu queria lembrar para os irmãos, porque na lição passada o nosso professor falou do contexto. Então não vou entrar em todos os méritos do contexto, eu vou fazer apenas algumas citações aqui para relembrarmos a respeito do que se trata essa profecia. Então tá. Aprendemos que o povo voltou do exílio por um decreto do rei Ciro para a reconstrução do templo, orientado pelo próprio Deus. E quando começaram a reconstrução, logo veio as investidas dos inimigos. Mas foi no reinado do rei Artaxerxes que a obra parou. E ficou parada por aproximadamente 15 anos. Porém, no segundo ano do reinado do rei Dario, as obras recomeçaram. No entanto, o povo precisava se consagrar. Um chamado à consagração. As perguntas no versículo 12 e 13 do capítulo 2 de Ageu são retóricas. O povo sabia a resposta para elas. Contudo, o conhecimento e prática são coisas bem distintas. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você praticar. É como os mandamentos. Tem gente que sabe de cor e salteado, os mandamentos. E a pergunta é, você consegue cumprir algum dos 10? Um pelo menos?
E às vezes as pessoas se sentem constrangidas, né? E diz que não consegue, porque é difícil, né? Pelo menos, pelo menos não é brincadeira, mas é sério, né? Se as pessoas conseguissem ligar uma coisa a outra, né? Ter o conhecimento e a prática, as coisas seriam bem diferentes, né? Muito bem, a proposta de Deus não era a realização de um simples trabalho de reconstrução do templo. Deus queria algo mais. A reconstrução do templo seria interessante e muito importante para o povo. E Deus quer muito que isso acontecesse, porque para que o povo tivesse a referência, o local para se reunirem, para buscar a sua presença, né? Que Ele mesmo prometeu que estaria ali naquele lugar. Ele está na realidade em todos os lugares, né? Como o próprio Salomão falou, né? Deus, né, na sua plenitude, como vai habitar em casa feita por mão de homens, né? Mas assim, é um local referência de onde Deus ia se apresentar ao povo, porque reunia toda a congregação, reunia todo Israel, se reunia ali para ali buscar a face do Senhor. Então a proposta do Senhor ao povo, a proposta era que o povo tivesse suas vidas consagradas ao Senhor, uma consagração que exigia separar-se completamente para Deus, e na prática isso não tinha acontecido, né? Como está escrito lá em Levítico capítulo 20, e os versículos 7 e 8, que diz assim: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos seus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor, que os santifica. É bom saber também que quem nos santifica é o Senhor, não é? Você não é capaz de, por si só, se santificar, né? Muito bem, mas vimos aqui, então, qual era a proposta do Senhor. A construção do templo, sem dúvida, foi para isso que eles vieram, né? O rei Ciro deu o decreto que eles tinham que vir e reconstruir esse templo. Aliás, o Ciro, né, recebeu essa ordem direto de Deus, né, para liberar o pessoal, né, para voltarem para Jerusalém e ali erguer o templo para ele, para a sua habitação. Muito bem. O conceito errado de consagração. Eu separei em alguns subtópicos, né, para a gente poder ir palestrando aqui dentro desse assunto. O que nos parece é que na cabeça deles, as pessoas e os objetos seriam consagrados se tivessem contato com as outras coisas que já haviam sido separadas para o Senhor. Aí o seu profeta pergunta, para deixar claro, né, que não era possível. Ou seja, eles estavam na reconstrução, tinha começado de novo, né? Agora no segundo ano do rei Dario, veio a ordem para que eles continuassem. Antes houve um incentivo, como já foi visto antes, né? Houve um incentivo e eles começaram a obra, só que assim, eles estavam felizes por estar fazendo a obra do Senhor, só que eles estavam reconstruindo o templo e eles não tinham se consagrado, ou não estavam se consagrando da forma que tinham que se consagrar. Como foram separados, né? Os levitas foram separados exatamente para fazer a obra, e especificamente a obra no templo, né? As ordenanças todas eram feitas pelos levitas. Muito bem. E agora eles estavam se encontrando, fazendo a obra, e parecia, né, como diz aqui no relato, aqui na lição, parecia que eles estavam imaginando que o fato de estar trabalhando no templo e de estar manuseando também alguns dos utensílios, né, que veio também, que voltou, né, lá de Babilônia, que tinha sido levado à casa do Senhor e agora voltou, e o fato de eles ter o contato com isso, e agora é como se eles estivessem pensando assim, não, a gente tem um contato, então a gente está purificado, a gente está na bênção, está na bênção. Quando na realidade, o que o Senhor queria era outra coisa, o Senhor queria deles, a purificação deles, e o Senhor queria que eles viessem de fato para Ele, para buscá-lo de verdade, e eles estavam fazendo a obra do Senhor sem as devidas purificações. Muito bem.
O ato da consagração precisava acontecer para que o processo progressivo da santificação operado por Deus os ajudasse a vencer as tentações e a concupiscência da velha natureza. Eles precisavam agora se santificar para que esse processo de santificação progressiva, né, fosse acontecendo na vida deles. Porque quando nós observamos, a leitura no capítulo 1 fala assim, até inclusive, de que eles se preocupavam, né, estavam se preocupando mais com as casas deles, com os afazeres deles, com as coisas deles, do que propriamente com o templo. E eles, na realidade, foram consagrados, né, para fazer a obra do Senhor. Os levitas, inclusive, ele não tinha que estar preocupação de estar na lavoura, de estar... Não, ele vivia daquilo lá. Ok, que estavam voltando agora, né, do exílio, e nem todos que voltaram foram de fato, foram os que foram para lá, né, voltaram muita gente nova, muita gente que nasceu lá, afinal de contas ficaram 70 anos, né, no exílio de Babilônia. E agora, muitos deles talvez não soubessem nem de fato como tinha que se comportar. Muito bem, o fato é que o Senhor chama todos para uma consagração, como também os habilitasse, né, para a busca diligentemente fazer a vontade do Senhor. Enquanto isso não acontecesse, eles continuariam contaminados e a obra do templo e suas ofertas, né, estavam contaminando, por estarem mais afastados de Deus do que imaginavam. Muito bem, irmãos. E nós temos aqui o chamado de Deus, né? O chamado de Deus para o seu povo implica em vivermos como nova criação, como escreveu Paulo aos Coríntios em sua segunda carta. No capítulo 5, versículo 17 e 19, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Está aí. Deus nos reconciliou consigo, né, por meio de Cristo. Isso foi o que aconteceu conosco. Nós também vivíamos também nessa situação, né, sem Deus, sem paz, sem salvação e sem o conhecimento na realidade, né, de um ato tão maravilhoso que foi da misericórdia de Deus pelas nossas vidas. Porém, como diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, agora é nova criatura. As coisas antigas passaram. Vamos olhar para frente, né? Tudo se fez novo. É nova vida. E aprendemos nessa nova vida. A nova vida implica também em aprendizado. Porque se a vida é nova, é sinal que temos que aprender muitas coisas. Principalmente em nos achegarmos a Deus, buscando a santificação. E tudo isso provém de Deus, aqui diz o apóstolo Paulo. A bênção para um povo inconstante. Como o capítulo 1, a expectativa do povo era extremamente frustrada, porque mais uma vez o profeta afirmou que a falta de produtividade na agricultura era um sinal claro da disciplina de Deus sobre eles. As chuvas temporãs eram esperadas para regarem as lavouras. Entretanto, o que lemos é que a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não estavam frutificando. A escassez não era uma possibilidade remota, né? Ela estava presente para mostrar ao povo que sem a bênção do Senhor eles nunca seriam bem-sucedidos. Contudo, o que nos chama a atenção é que mesmo Deus, reconhecendo o seu povo e sabendo que o coração deles era inconstante, o Senhor prometeu abençoá-lo. O amor de Deus é infinito, a misericórdia dele é para sempre. Então, irmão, verificando aqui, a gente vê
que a videira, a figueira, a romeira, as oliveiras não estavam frutificando. E eles não estavam se apercebendo que essa escassez toda, era porque eles não estavam buscando o Senhor como devido, como deveria buscar. Então, como eu disse no início, né, eles buscavam as coisas para eles. E nesse caso aqui, né, eles não, tudo isso não estava acontecendo, não estava frutificando, não estava dando, a lavoura não estava rendendo nada, porque faltava, né, faltava essa volta para Deus, né, a santificação, se separando, né, para fazer a obra do Senhor. Estavam dando mais ênfase às suas coisas do que propriamente a obra do Senhor. Mas a graça supera o pecado, meu irmão, né? A graça superou o pecado e a impureza, e no final a misericórdia triunfou sobre a punição. Desde este dia vos abençoarei. Mesmo eles andando dessa forma, né, conhecendo, como diz no texto, mesmo Deus conhecendo ele, vendo como é que ele era, vendo que estavam totalmente fora dos padrões, mas o Senhor agora, né, libera uma bênção para eles, né, a misericórdia do Senhor triunfando sobre a punição, né, desde este dia os abençoarei. É claro que isso não elimina a necessidade da obediência por parte do povo. O fato de agora o povo ser abençoado, mesmo naquela situação que ele estava, eles tinham que buscar, né, buscar a obediência, buscar melhorar, buscar a face do Senhor, se consagrar para fazer a obra do Senhor. E isso me chama a atenção, irmãos, porque, assim, muitas vezes, né, as pessoas vão à igreja, tipo, vamos dizer assim, a ceia do Senhor. As pessoas vão, muita gente vai, né, ainda bem que no nosso meio não tem isso, né, mas muita gente vai à igreja para cear, imaginando que ao tomar a ceia, né, ele está se purificando, o Senhor está purificando ele, quando na realidade ele tem que se purificar para tomar a ceia. E esse privilégio que o Senhor nos dá de tomar a ceia é também, né, um ato da sua misericórdia, porque é só mesmo o Senhor para nos dar, né, esse prazer de poder participar. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que santificar, se separar, fazer uma avaliação de nós mesmos para nós podermos participar da ceia do Senhor. E o que ocorre é que Deus estava dando uma nova oportunidade para eles, né? Percebemos, permanecendo obedientes, eles viveriam os benefícios do povo da aliança. O profeta de Deus anunciou a bênção e a prosperidade que são resultado da fé e confiança no Senhor. O Deus que pode reter as bênçãos também pode concedê-la ao seu povo. O mesmo Deus que fechou o céu para que não chovesse, para que não frutificasse nada, é o mesmo Deus que libera também para que isso aconteça. E o Senhor derrama sobre o povo, mesmo vivendo naquela situação que eles estavam ali, mas o Senhor de pronto já selou o compromisso com ele de abençoar. Muito bem, a fidelidade do Senhor em cumprir sua promessa de salvação. A misericórdia é demonstrada por causa da fidelidade do Senhor. Se existe alguém que é grande em sua fidelidade, este é o Senhor. A fidelidade é uma perfeição em Deus pela qual Ele é fiel à sua palavra e a todos os seus decretos. Fique tranquilo, tudo que o Senhor disse que ia fazer por você, Ele está fazendo. Ele não vai fazer não, Ele está fazendo. E a palavra está dizendo aqui que Ele, né, a fidelidade dele é uma perfeição em que Deus, pela qual Ele é fiel à sua palavra em todos os seus decretos, para cumprir todos os seus decretos. Então, a bênção do Senhor é sobre a tua vida, a
A bênção do Senhor é sobre a minha vida. Muito bem. Deus foi e sempre será fiel na preservação do seu povo. Por isso, ele demonstrou misericórdia e sustentou Zorobabel como representante naquele tempo para a continuidade da sua obra de restauração. Como outras pessoas ilustres no Antigo Testamento, receberam um lugar na linhagem de sucessão messiânica pela seleção soberana, né, de Deus. Da mesma maneira, Zorobabel foi honrado por Deus para aquela nobre tarefa. Deus fez promessa, a vitória sobre os inimigos aconteceria. Com relação a Zorobabel, né, irmão? Zorobabel, ele entrou na genealogia, lá quando você vai ver a genealogia de Jesus Cristo, aparece quem aparece lá? Zorobabel. E na sucessão aqui, né, messiânica, a gente vê ele enquadrado lá. Bênção maravilhosa, o Senhor trouxe para Jerusalém um governador, né, e trouxe seus oficiais, né, da lei, e selou com o povo, né, selou com o povo ali esse compromisso. Porque o que acontece daí por diante? O mesmo templo em que foi construído ou reconstruído, né, por Zorobabel e os levitas, né, os oficiais, é o mesmo templo em que ele foi embelezado no futuro, né, por Herodes. E esse mesmo templo foi o que recebeu o nosso Salvador Jesus Cristo no 8º dia para ser apresentado. Que coisa magnífica, que coisa esplêndida, né, irmãos? Um livro tão pequeno, com 2 capítulos apenas, e tão contundente na nossa história, a história do cristianismo. É muito importante quando nós lemos a Bíblia e estudamos ela com o intuito realmente de aprender e de buscar, né, os resultados das profecias. Isso só reforça ainda mais, né, a nossa fé em Cristo e sentir sobre nós a sua misericórdia. E a sua misericórdia nos alcançou e nós participamos agora desse evento, né? Um evento que começou muito lá atrás, né, e chegou até nós através de Jesus Cristo, nosso Salvador. As promessas aos crentes, promessa para nós. A igreja do Senhor também gozará dessas promessas, né? E quando será? No julgamento final, os crentes, os pobres de espírito, aqueles que tantas vezes falharam no processo, mas que se arrependeram e que creram no Senhor Jesus Cristo, receberão fielmente a coroa da vida. Porque, como disse Paulo aos Romanos, em 11:29, diz assim: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso significa que Deus é fiel na sua promessa, nas suas promessas, e não falhará na glorificação, né, dos que Ele mesmo chamou para a salvação. Me chamou a atenção aqui, né, a parte que diz assim, né, que tantas vezes falharam no processo. E quem não tem falhado, né, irmãos? E quem de nós não tem falhado nesse processo? Mas seguimos na misericórdia do Senhor, buscando a cada dia mais nos achegarmos a Ele. Eu sou muito grato ao meu Deus. Agora é dia 29. Fez 40 anos. Exatos 40 anos. Exatos 40 anos. Em 29 de junho de 1980. Eu tive esse encontro com meu Deus.
E desde lá, quantas vezes não foram as falhas no processo? São 40 anos e ainda estou aprendendo, e com certeza vou continuar aprendendo. Aprendendo do meu Deus, aprendendo com os irmãos, aprendendo no meu dia a dia, com a minha família, com os meus filhos. E vamos aprendendo até alcançarmos, não é, o objetivo, que é estar com o Senhor. A estatura de varão perfeito em Cristo, que só vai acontecer naquele grande dia. Até lá, irmãos, é sofrimento. Até lá, irmãos, é falha. Mas vamos procurar acertar, vamos procurar se achegar mais ao Senhor. Conclusão. Esta lição nos mostra a grande demonstração de misericórdia por parte do Senhor. Por causa disso, devemos, em primeiro lugar, consagrar nossas vidas com o propósito de exaltar o Senhor em todo o tempo. Outra lição importante que aprendemos é que, como discípulos de Jesus, precisamos demonstrar misericórdia a todas as pessoas. Isso significa agir com compaixão, até mesmo com aqueles que tantas vezes nós erroneamente julgamos que não são merecedores da nossa ajuda. E não é difícil, não é difícil fazermos essa leitura de outra pessoa, não é difícil. Se formos levarmos para o lado humano, né? Fazendo esse julgamento é muito fácil você julgar que o camarada não merece misericórdia, mas o nosso Deus vê completamente diferente. O próprio Jesus falou, né, que os que não estão doentes, ou que os sãos, não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Então, vamos aprender com o Senhor Jesus. Vamos aprender com o nosso Deus. Vamos ser misericordiosos uns com os outros. Amém, irmãos? Exercício de apoio e fixação. A fidelidade e misericórdia do Senhor independem da ação humana. Por isso, seja misericordioso como o Senhor tem sido com você. Amém? Então, fica o recado aí. Vamos buscar cada dia mais aprender um com os outros e ser misericordioso um com os outros. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde, que Deus nos dê um domingo abençoado na sua presença, desfrutando ainda mais do seu amor e da sua misericórdia. Que Deus nos abençoe. Amém.